dia, irmãos. Bom dia você que nos assiste em casa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. No Salmo 29, ele diz: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Convido você que se coloque em pé e vamos adorar a esse Deus que é poderoso, que é majestoso. 385. Vamos nós louvar a Deus. Vamos. Pai de amor, nós queremos realmente te exaltar, Pai, por tudo que és em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e simplesmente, Senhor, pelo fato do que o Senhor é, soberano, majestoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor é em nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Esteja abençoando, Senhor, as pessoas que aqui chegaram, aquelas que estão nos assistindo, Pai. Que cada um possa receber de Ti, Senhor, uma rica e preciosa bênção, mas que também, Senhor, possa entregar a Ti todo o louvor e toda a honra, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos a Tua direção. Amém. Ó profundidade das riquezas. Oh
Você que veio preparado para estar louvando ao Senhor com sua oferta. Vamos estar cantando Não Olhe as Circunstâncias, mas olhe o seu amor. notícia. É bonita essa Bíblia? É bonita, né? Você gostaria de ganhar ela? Gostaria? Então você tem que ir lá na página da PIB no Facebook, você que está em casa também, tá? E dizer eu quero, em qualquer publicação da igreja, num vídeo que tenha lá, o pastor sempre coloca mensagens diárias, né? Coloca eu quero lá, que você vai estar concorrendo a essa Bíblia. Essa Bíblia a igreja comprou, né? E eu acho ela linda e maravilhosa, né? Não precisa nem de fazer uma capinha nela, dá para andar só assim, né? Então, se você gostaria de ganhar, comenta lá, eu quero, que você vai ser abençoado com essa Bíblia. Amém? Vamos ainda estar cantando, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em conta de Jesus.
possa ser a nossa frase: sem Jesus não dá. Amém? Você pode se sentar, pastor está com a palavra. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar na casa do Pai. Domingo passado eu e a Margarete não pudemos estar presente e a gente sente falta. Nós estávamos numa Assembleia da Convenção Batista Catarinense, lá em Florianópolis, Biguaçu, e ficamos gratos por poder estar participando desse momento especial. Nesse momento, na Convenção Batista Catarinense, eu fui eleito vice-presidente da convenção. Então eu peço que os irmãos continuem orando por mim e pela nova diretoria, para que a gente possa estar trabalhando com êxito, porque nós estamos cuidando da obra do Senhor. Então é um motivo de gratidão a Deus pela responsabilidade que Ele tem designado na nossa vida, na nossa caminhada. Que Deus possa continuar nos honrando e nos capacitando. Isso é um motivo de gratidão. Mas nessa manhã é um motivo de gratidão poder ter você aqui. E você também que está nos acompanhando através da live. Que o Espírito Santo de Deus possa estar te capacitando e te abençoando. Eu achei que tinha acabado o frio, mas voltou novamente, né? Espero que seja o último do mês de agosto. No mês de agosto, né? Ainda temos amanhã, dia 30, e 31 ainda, né? Então não vai ser o último. Mas esperamos que você possa estar sendo aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Nesta manhã, amados, eu quero estar compartilhando um texto que se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 42. O título dessa mensagem que eu quero estar compartilhando nessa manhã diz assim: um gigante que errou 3 vezes. Talvez você possa pensar, como assim, né? Um gigante que errou 3 vezes. A palavra de Deus, ela fala dessa forma em 1 Samuel, capítulo 17. A gente fala primeiro porque é um livro, tá? Quando é no Novo Testamento, as cartas, aí sim, é primeira, porque são cartas, mas no Antigo Testamento são livros, então é primeiro. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42 em diante, ele fala assim: olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará a minha mão, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou.
Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pela palavra que tem nos dado. Eu peço, Senhor, que Tu possa falar a cada coração, como Tu falou primeiramente a mim. Eu peço, Senhor, que cada coração seja quebrantado nesta manhã. Entendemos, Senhor, que não são os gigantes que vão nos derrubar, porque nós estamos firmes na força do Espírito Santo de Deus. O gigante pode tentar de todas as formas, mas ele não tem poder contra o Deus de Israel, contra o nosso Deus que tanto tem feito na nossa vida. Pois eu oro, Senhor, nesta manhã, abençoando todos em nome de Jesus. Amém. Amado, só lembrando, né, foi falado da Bíblia, não é uma Bíblia para cada um que colocar eu quero, tá? Vai ser feito na próxima quinta-feira um sorteio. As pessoas que falaram eu quero, aí uma das pessoas vão ganhar, porque senão é muita Bíblia, né? Mas que bom se a gente pudesse dar uma Bíblia para cada um, né? Mas atualmente a gente não pode, mas você pode ganhar então essa Bíblia de presente. Quando a gente começa a pensar na história de Davi e Golias, a gente vê que Davi sempre foi discriminado desde o início, desde quando era criança. Quando Samuel chegou na casa do pai de Davi para ungir um filho dele como rei, ele chegou e perguntou para os filhos onde estava. E estavam todos aqueles moços bonitos, fortes. Aí Samuel pediu para o pai dele, falou, mas não tem mais nenhum. Aí o pai dele falou, olha, os melhores estão aqui, mas eu tenho mais um ruivinho que está lá no campo, apacentando as ovelhas. Aí Samuel falou, pode chamar ele, chama esse. E quando Davi chegou, Samuel falou, é esse que Deus mandou ungir como rei. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos sentimos pequenos, nos sentimos menosprezados, menor do que os outros, mas quando Deus te chama, Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar. Deus não está preocupado com a tua aparência, com a tua estatura, Ele está preocupado com o teu coração, porque Ele conhece o mais profundo do teu sentimento. Golias, ele era um gigante terrível. Golias, ele estava assombrando toda aquela região. Todos os exércitos tinham medo daquele gigante. Imagine uma pessoa medindo 2,92 metros. É quase do meu tamanho, né? Davi, não Golias. Mas Davi era um homem muito pequeno. E ele não teve medo, porque ele sabia quem estava no controle da sua vida. Só de armadura, Golias, ele tinha a sua couraça, os seus escudos, aproximadamente 57 quilos. Imagine de proteção. Só a ponta da sua lança pesava 11 quilos. Tinha que ser um homem muito forte para poder carregar toda essa parafernália de guerra. E Davi simplesmente um pequeno menino. Uma vez eu preguei sobre um menino ou um entregador de queijo que derrotou um gigante. Por que entregador de queijo? Davi, quando ele foi até o acampamento onde estava o exército do povo de Israel, ele foi mandado pelo seu pai para levar alimento para os seus irmãos. E nos alimentos ele estava levando queijo para poder sustentar seus irmãos que estavam em guerra. Aí aquele pequeno entregador de queijo chega lá e se depara com aquele gigante, o gigante desafiando todos os soldados de Israel, e ele olha e fala, quem é esse incircunciso para tentar contra o meu Deus? Davi, ele tinha um olhar espiritual, ele não estava olhando na afronta do gigante para o exército de Israel, mas ele estava vendo que aquele gigante estava afrontando o seu Deus, porque aquele exército era o exército do povo de Deus que estava ali lutando, guerreando. Muitas vezes, amado, nós olhamos para as pessoas como as pessoas estão nos afrontando. Aquela afronta é direto para mim, mas se você está sendo difamado pelo que você crê, olhe para aquela pessoa e entenda que ele está atentando contra o teu Deus, contra quem te criou. E aquele gigante estava ali,
Posso dizer que era um mercenário acostumado a trucidar os oponentes na guerra, na batalha. Todo mundo tinha medo de enfrentar aquele homem, porque era assustador. Aquele homem era assustador. Só na altura, imagino que era um homem muito forte, e com toda aquela parafernália de guerra, ele parecia um monstro perante aqueles outros soldados. Talvez os problemas que você está enfrentando hoje, ao olhar natural, parece que são tão difíceis. Parece que é um monstro que está na tua frente. Mas esse monstro pode ser derrotado na força do Espírito Santo de Deus. Quando você se prostra, quando você clama a Deus, Ele vai intervir na tua vida. Apesar de tudo isso, Golias, ele foi derrotado por um pequeno jovem, um homem de fé, um jovem temente a Deus, que atendeu o chamado do Senhor. Você tem atendido o chamado do Senhor? Amados, ainda hoje há gigantes terríveis contra nós. Parece que por um instante, quando a gente para e começa a pensar, qual é o gigante que está me afrontando? Você já parou para pensar? Qual é o gigante que tem te afrontado todos os dias? Talvez você ainda não parou para pensar qual é o nome desse teu adversário. A palavra de Deus diz que Satanás está furioso ao derredor, querendo nos derrubar, querendo nos derrotar. Esse gigante, ele está sendo oponente, mas não é contra nós, é contra o nosso Deus, porque nós somos filhos de Deus e Deus vai nos proteger em todo o tempo. Temos que aprender a resistir. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas eu pergunto para você nessa manhã, o que é que tem tirado a tua paz? Qual é o problema que tem se tornado um gigante na tua vida? Talvez você possa agora enumerar tantas situações, tantas coisas que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com os demais ao teu redor. Qual é esse gigante? Você já parou para pôr um nome nele? Seja qual for o gigante que você possa estar enfrentando, eu creio que se você crer, ele pode ser derrotado nesse momento. Talvez esse gigante pode ser uma doença, talvez esse gigante possa ser falta de segurança, talvez o teu próprio trabalho tenha se tornado um gigante na tua vida, talvez seja o teu relacionamento que você está vivendo, talvez sejam dificuldades dentro da tua casa, com teus filhos, com tua família, que se tornaram gigantes. Talvez seja o teu próprio eu, o teu próprio ego querendo ser maior do que deve ser, se torna um gigante na tua caminhada. Talvez a segurança que você tenha na tua mão forte acabou se tornando um gigante na tua caminhada. Ou muitas vezes teu poder financeiro acabou se tornando um gigante, que você acha que você está blindado, e não existe ninguém blindado. Todos estão passíveis a erro e serem atacados em todo o tempo. O único que está pronto para nos defender é Jesus Cristo. Onde está esse gigante na tua vida? Ou qual é o nome desse gigante? Só que Golias, ele cometeu 3 erros, olhando nesse texto, que levou ele à ruína. O primeiro erro que Golias cometeu está no versículo 42 até o 44 desse texto que nós lemos. Eu vou ler novamente. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. O primeiro erro de Golias foi amaldiçoar Davi. Que autoridade que ele tinha? Quem era aquele homem para lançar uma maldição contra o ungido do Senhor?
Hoje existem tantas pessoas maldizentes também, pessoas que querem te amaldiçoar, mas irmãos, tenha confiança que você é ungido do Senhor, nada vai te atrapalhar se você estiver coberto nas asas do Altíssimo, se você estiver firme na presença de Deus. Podem te amaldiçoar, podem tentar te derrotar. Então a Bíblia fala que Golias, aquele gigante, a fim de derrotar os seus adversários, ele amaldiçoava os soldados, ele amaldiçoava aquele povo, e ele fez isso com Davi. Só que ele errou no momento em que ele abriu a boca para amaldiçoar o ungido do Senhor. Esse foi o primeiro erro daquele filisteu. Ele achou que ele podia tudo. Ele não entendia que Davi tinha uma força ligada com Deus. Mas aquele gigante tinha uma força ligada com o mal. E o mal estava habitando na vida dele. E ele praguejava contra seus inimigos. A estratégia dele era amaldiçoar, colocar medo, colocar pavor perante os outros soldados. Mas com Davi, aquilo não iria funcionar. Com Davi, aquilo não funcionou. Por quê? Porque Davi era um servo do Deus vivo. Davi estava pronto para enfrentar aquele gigante, porque Deus o fortalecia em todo o tempo. Talvez esse gigante que você está enfrentando é porque você ainda não está confiando plenamente nesse Deus. Talvez esse gigante não é um gigante para a morte, mas é um gigante para te colocar novamente no caminho, para fazer com que você entenda e que você busque. Os filhos e as filhas de Deus, eles são protegidos pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus diz que no sangue do Senhor há poder. Amados, em 2004, nós nos acidentamos de carro, né? E a Margarete falou que eu gritava muito. Nós capotamos o carro e eu gritava muito. E eu falo para ela: olha, Margarete, eu não lembro que eu gritava, mas eu lembro que enquanto o carro capotava, eu clamava: o sangue de Jesus tem poder. E nós capotamos mais de 7 vezes e saímos ilesos, porque Deus estava conosco, nos protegendo. Amados, é essa confiança que temos que ter. Talvez na forma que eu expressava, mas eu lembro que eu clamava: o sangue de Jesus tem poder. Porque é nesse sangue que eu confio, é no poder desse Deus que deu seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Amados, não existe maldição que pode te atingir se você é uma pessoa remida no poder de Deus. Não existe afronta que seja maior do que o teu Deus. Tem que confiar dessa forma. Eles não têm poder sobre nós, essas maldições não têm poder. A partir do momento que você se converte, que você muda de vida. O que é conversão? É mudar de vida. É você mudar de rumo. Muitas pessoas são apenas convencidas. Aí as coisas acontecem de tal forma e você não tem força. Os gigantes aparecem na tua vida e você não tem força quando você é confrontado, porque você acha que você é tão pequeno. Mas você tem um Deus tão grande. Você crê que o teu Deus é maior que todos os problemas? Amém, nós temos que crer dessa forma. Nenhuma quebra de maldição será eficiente se você não entregar a tua vida ao nosso Salvador. E a partir do momento que você entrega, você não tem mais maldição sobre você. Porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É dessa forma que nós temos que crer. O Senhor está pronto para nos abençoar, indiferente qual é o gigante que está chegando perto de você. A palavra de Deus, ela diz, que como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois, não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ainda em 1 João 5,18 também diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Essa é a confiança que temos que ter. Somos nascidos de Deus, somos regenerados por Deus. Por que eu vou acreditar que as maldições vão chegar até mim? Nada pode me atingir se Deus continuar me protegendo. E quando eu vivo uma vida digna, tem pessoas que vivem totalmente desregrado e acham que Deus é obrigado a proteger. Amados, nenhuma maldição pode ser lançada sobre os remidos do Senhor. Nada pode te abater. Nós não precisamos ter medo de maldição, de macumba, de despacho, de vodu, de magia negra, de feitiço, de bruxaria, de qualquer trabalho, de encosto. Por que nós não podemos ter medo? Porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem tantas pessoas que têm medo de tanta coisa. Por que eu vou ter medo? Se maior é o que está em mim, que é Jesus Cristo. Ele nos resgatou. Então, amados, o primeiro erro daquele gigante foi amaldiçoar um servo do Senhor. Se você confia em Deus, você vai continuar sendo vencedor, porque Deus está pronto para te proteger. O segundo gigante, ou o segundo erro do gigante, foi não ver os recursos que Davi tinha em sua mão. O gigante se achou muito melhor. O gigante, ele não viu a lança nem a espada na mão de Davi. Ele falou: puxa vida, vem esse menino aí, não tem lança, não tem espada, não tem um escudo, nada para proteger. O que eu vou fazer com ele? Eu vou devorar, eu vou lançar ele e as aves. Esse cara vai ser destruído nesse momento. Versículos 38 e 39 de 1 Samuel, ele fala assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Tentaram, o rei Saul tentou proteger. Como que eu vou mandar um soldado despreparado para enfrentar um gigante somente com a sua força ou a sua vontade? Saul não tinha visto ali que aquele menino era um enviado de Deus para afrontar aquele gigante naquele momento. Talvez você tenha buscado em tantas coisas algo para se defender. Talvez você tenha buscado em situações erradas. Saul tentou proteger Davi com a sua própria roupa, com a sua própria parafernália de instrumentos de defesa, mas ele estava errado, porque Davi confiava somente em Deus. Só Deus poderia proteger. Tem tantas pessoas hoje que estão procurando em tantas coisas obscuras uma cura para a sua doença, uma vida melhor, uma situação que está toda amarrada, estão procurando em tantas coisas que não vem do Senhor e acabam não conseguindo mais nem andar. Acabam presos, amarrados, sendo escravos de Satanás. Por quê? Porque estão olhando para o gigante maior do que ele é. Ou porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro com esse Deus que ungiu Davi. Você que está me assistindo hoje, talvez você está passando por esse momento. Talvez você está enfrentando esse gigante que está te oprimindo, está te amaldiçoando, está olhando para você e está vendo que você não tem força nenhuma, que você não tem nenhuma arma para lutar contra ele, e ele está aproveitando a oportunidade para te derrotar.
Mas a palavra de Deus mostra que os recursos que nós temos na nossa mão são importantes. Davi tinha apenas um bodoque, né? Para nós, aqui uma palavra mais conhecida, né? Uma cetra, um bodoque, uma arma que ele tinha certeza. Não que ele era bom na pedra, mas ele sabia que Deus poderia direcionar aquela pedra justamente na cabeça daquele gigante. Amados, talvez você está olhando para o problema e achando tão grande. Eu imagino o Davi olhando para aquele gigante e pensando assim: olha, aquele cara, aquela cabeça tão grande, eu jamais vou errar uma pedrada naquela cabeça. Nós olhamos para o gigante com medo e Davi olhou como uma oportunidade. Amados, aproveite o que Deus tem colocado nas tuas mãos e use como oportunidade. Ele foi até um córrego, pegou pedras, mas ele sabia que simplesmente uma pedra ele poderia olhar e derrubar aquele gigante tão grande. O alvo era muito grande. Talvez ele olhasse assim e falasse: não vou errar, não tem como errar daquela cabeça tão grande. Ele não estava olhando no temor do gigante, mas na oportunidade que ele tinha. Talvez você está olhando para o problema com temor. É muito grande, é muito difícil enfrentar esse problema, eu não vou conseguir. Mas olha a dimensão, né? Como o ditado popular diz: quanto maior, maior o tombo. E justamente isso que Davi viu naquela oportunidade. É bem verdade que Saul havia oferecido a Davi toda a sua armadura, todas as suas armas, mas tanto o rei de Israel quanto o gigante filisteu, eles estavam errados ao pensar que apenas aqueles meios seriam suficientes. Versículo 49 e 50, você faz favor? 49 e 50 diz assim: tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amados, confie o que Deus tem colocado em tuas mãos. Confie o que Deus tem te oferecido. Em outras palavras, aquele jovem prevaleceu utilizando o que ele tinha nas suas mãos. O que Deus tem colocado em tuas mãos? O que Deus tem te alcançado nesse momento? Você já parou para pensar? Você já parou para medir? Talvez os recursos que você dispõe hoje parece que não são suficientes. Mas confie, se Deus te deu esses recursos, Ele vai fazer com que eles sejam suficientes no teu dia a dia. Não desanime, não pare de crer. Talvez aquilo que Deus colocou na tua mão, né, você muitas vezes não está valorizando porque parece que está longe do teu alcance. Ah, mas o que fulano tem é melhor do que eu. Não é isso. Use, aproveite, seja grato com tudo aquilo que Deus te alcançou. Eu gosto muito de ouvir minha filha mais velha orar. Ela tem uma oração assim simples, mas é uma oração de gratidão. Ela sempre fala: papaizinho, obrigado pela roupa que tu me dá, obrigado pela coberta que tu me dá. Eu nunca lembro de agradecer pela coberta, né? E sei quando é frio, eu preciso de coberta. Mas tem que ser grato nessas pequenas coisas que a gente não agradece. Quantas pessoas estão passando frio e você que tem tudo isso não lembra de agradecer, porque é normal. Parece que isso, mas passe uma noite de frio, que quando você pegar uma coberta, você vai abraçar e vai dizer: ai, que alívio, que bom. Por quê? Porque, amados, nós muitas vezes somos incrédulos e somos maldizentes. Não aprendemos a ser grato nas pequenas coisas que Deus tem nos dado. Somos gratos quando a gente vê um milagre muito grande. Ah, aconteceu aquilo, e isso foi milagre do Senhor. Mas só em você poder levantar da sua cama e colocar o pé no chão é gratidão. Essa semana está passando
na televisão as Paralimpíadas e a gente vê aquelas pessoas com tantas limitações se superando. Por quê? Porque conseguem olhar e ver que mesmo com suas limitações, eles podem ser vencedores. E você? Tem só olhado para as tuas limitações e tem se escondido atrás delas? Você tem olhado para o teu pouco recurso e tem se prendido nele? Ou você consegue olhar para aquele gigante e dizer, aquele alvo é muito bom, eu vou acertar, eu vou conseguir, mesmo simplesmente com uma funda ou um bodoque e uma pedra, mas a força daquela pedra é Deus que vai levar. Não foi a força de Davi, mas com certeza era o que Deus queria mostrar para aquele povo. Deus quer usar você, Deus quer usar os teus recursos para que você seja mais que vencedor. Davi tinha nas mãos um bodoque e com ele derrubou o gigante filisteu. Quando a gente começa a pensar, nos personagens bíblicos, a gente vê Moisés tinha na sua mão uma vara e ele abriu o mar vermelho para o povo passar a seco, aproveitando que tinha em suas mãos. E não só isso, não só abriu o mar, como derrotou todo o exército de Faraó, simplesmente com uma vara. Sansão tinha na sua mão uma queixada de jumento, e ele derrotou mais de 1000 inimigos. Quando a gente vê tudo isso, muitas vezes você não para entender. Se você lembrar aquele pequeno jovem, estava no meio de toda aquela multidão que cercava Jesus. Aquele jovem tinha apenas 3 pães e 2 peixes e conseguiu alimentar toda aquela multidão. Por quê? Porque Jesus estava no negócio com ele. Será que Jesus não está na tua vida? Será que Ele não está no teu negócio? Será que Jesus esqueceu de você? Lembra? Aquela viúva tinha apenas 2 moedas e foi a melhor oferta daquele dia. Talvez não em valor, mas por causa do coração dela. Davi, apenas com um bodoque e uma pedra, ele derrubou o gigante. Você pode conseguir também. Davi não decepcionou ou não desperdiçou aquele que ele tinha em suas mãos. Ele usou, ele aproveitou, ele treinou talvez por muito tempo até se tornar uma pessoa hábil no manejo, como todo soldado treina. Ele talvez treinou, porque ele andava na lida de campo e ele precisava daquela funda para também ajudar a derrotar seus inimigos com animais selvagens. Ele não ficou preso com medo, ele reagiu em todo o tempo. Mas primeiramente ele consagrou tudo aquilo a Deus. Você tem consagrado aquilo que chega na tua mão? Você tem consagrado aquilo que entra dentro da tua casa? Nós temos um costume na nossa casa, de tudo que nós compramos, quando nós chegamos em casa, nós consagramos a Deus. Nós não sabemos, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, então nós não sabemos para quem foi consagrado aquilo. Então, quando entra na nossa casa, nós consagramos tudo a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nenhum mal chegará à nossa tenda, porque Deus se faz presente. O último erro de Golias foi ele pensar que Davi estava sozinho. Esse erro foi fatal para ele, porque ele achou que Davi, aquele pequeno homem, Então esse último erro do gigante Golias foi o maior de todos. Ele acreditou que era maior do que todos que estavam naquele campo de batalha. Ele achou que ali só estava ele e Davi. Aconteceu, porém, que Davi não estava sozinho. Davi não foi na luta sozinho. Ele não levou aquela multidão de soldados. O que ele levou? O seu Deus juntamente com ele. Talvez você está entrando em lutas, está sendo derrotado porque você não colocou Deus como prioridade. Davi,
Lembra que eu falei no início, quando ele falou: quem é esse filisteu que está afrontando o meu Deus? E ele sabia que a afronta não era contra o exército, mas era contra seu Deus. Amado, em situações que vêm nos afrontando dia após dia, se você tem Deus como controle, Deus como centro da tua vida, as afrontas não são para você. Deus está pelejando por nós. Deus está lutando por nós, porque Ele quer cuidar da nossa vida. E Davi entendia tudo isso. O seu Deus estava com ele. O Deus de Davi era maior do que qualquer gigante que poderia se levantar naquele momento. Se você crê dessa forma, o seu Deus, Ele é maior do que qualquer gigante que pode se levantar contra você. Creia nisso. Com certeza você vai ser mais que vencedor. Aquele jovem israelita, ele declarou que estava entrando na batalha, levando consigo não uma espada ou lança, mas o nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 45 até o 47. 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amado, não lute com as armas dos outros. Lutem com as armas que Deus te deu. Não responda a ofensa com ofensa. Não fique brigando por situações que Deus tem no controle. Busque essa força no Senhor. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós, filhos e filhas de Deus, nunca estamos só. Quando nós entramos numa batalha, quando nós estamos perante um tribunal, quando nós estamos acamados, precisamos fazer uma cirurgia, precisamos algo na nossa vida, entenda que Deus está conosco em todo o tempo. E se você nesse momento perder essa vida, você vai estar indo para a eternidade com o Pai. Nós tivemos agora na quinta-feira o falecimento da esposa do pastor Pascoal Piragini, da primeira igreja de Curitiba. Ela ficou lutando por 9 anos por uma doença degenerativa. E nós que conhecemos ela há muitos anos, nós víamos como aquela pessoa era especial. E aquela mulher, ela deixou um legado na sua caminhada. Ela ensinou aquela igreja a orar de joelhos. Sempre tinha no culto o momento da oração, que era ela que fazia. Ela se prostrava, ela se derramava na presença de Deus. E o legado que ela deixou para aquela igreja, nesses 9 anos, eles já estão há quase 30 anos lá na primeira igreja, mas nesses últimos 9 anos de doença, ela mostrou que sempre estava orando. E nos últimos tempos, o filho dela, toda manhã, às 6 horas da manhã, ele fazia um momento de oração pela sua mãe. E no último dia, antes da sua morte, ela já não tinha mais reações, o semblante dela já estava desfalecido, mas a sua irmã estava com ela no hospital. E quando o filho dela fez aquele devocional e orou, e ela colocou aquele celular no ouvido da mãe, ela sorriu. Ela não tinha mais nenhuma expressão, mas depois de ela ouvir a oração do seu filho, ela sorriu. E o filho falou: olha, eu entendi naquele momento que Deus estava recolhendo minha mãe.
Amados, a força que nós temos é em Deus. A força que nós temos é o poder de Deus na nossa vida. Mesmo que você perca a guerra que você está lutando, você vai ser vencedor, porque Deus está te dando livramento. A guerra não é tua, a guerra é de Deus, e Ele guerreia por todos nós. Aonde quer que se realize as nossas lutas, o Salvador nos acompanha. Deus está juntamente conosco. Jesus nos defende. Tem uma pequena história de um missionário que eles estavam na África e foram aprisionados por uma tribo. O missionário e a pessoa que estava acompanhando ele, que era seu tradutor, foram presos, e durante a madrugada aquela tribo foi até onde eles estavam para sacrificá-los. E aqueles dois homens saíram de dentro daquela cabana que eles estavam e foram ao encontro dessa tribo que estava vindo. E aquela tribo se prostrou tudo no chão e começaram a gritar. Aí aquele missionário pediu para aquele rapaz que estava com ele: o que aconteceu? O que eles estão gritando? Aí o rapaz falou para ele: olha, eles estão gritando porque eles viram aquele gigante brilhando atrás de nós. E eles ficaram com medo. Aquele missionário não estava só, Deus estava com ele. Era essa confiança. E eles foram poupados daquela tribo de ser mortos, porque Deus estava com eles. Você já parou para realmente entender que Deus é o que cuida de nós em todo o tempo? Seja qual for o gigante que você possa estar enfrentando hoje, ele vai errar, porque Deus continua no controle. Golias falhou porque amaldiçoou o servo de Deus. Golias falhou porque ele não viu naquele homem nenhuma resistência. Golias falhou porque realmente ele não entendeu que Davi não estava só. Hoje você pode só estar enfrentando algum problema. Lembre que você não está só. Deus está com você. Amados, eu quero concluir dizendo que a luta entre Davi e Golias, ela não chegou nem no primeiro round. Não deu tempo. Não deu tempo. Porque Davi foi muito rápido. Quando Golias veio, Davi foi ao encontro dele. E simplesmente com uma pedra derrubou aquele homem tão grande. Aquele homem que colocava terror, colocava temor. Talvez a batalha que você está enfrentando ainda está no primeiro round. E Deus está no controle. Clame, confie que Deus vai te tornar uma pessoa mais que vencedora. Talvez depois de toda aquela preocupação, provocação, de toda aquela falatória ou discurso, toda aquela ansiedade que ameaçava Davi, ele entendeu que simplesmente com um único golpe ele poderia derrubar toda aquela afronta. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu para Davi que estaria com ele sempre, ele promete para você também, que está contigo todos os dias. Deus continua cuidando de nós. Nós vamos cantar mais uma música. Enquanto os irmãos vêm aqui na frente, eu quero orar, pedindo para que Deus possa te dar sabedoria para você aprender a enfrentar esses gigantes. Baixa a tua cabeça, vamos. Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia. Senhor, eu não conheço a situação de cada pessoa que está aqui, dos que estão em casa assistindo essa live, das pessoas que vão assistir futuramente, mas Tu conhece, Senhor, quais são os gigantes que têm se levantado na vida dessas pessoas. Mas para mim isso não importa, Pai. O importante é, será que essas pessoas têm esse Deus verdadeiro? Esse Deus que está pronto para derrotar os gigantes que vão surgindo? Pai, eu clamo a Ti.
Eu clamo, Senhor, porque eu entendo que a tua fidelidade ela dura para sempre na nossa vida. Eu suplico, Senhor, a tua misericórdia da sabedoria para cada um de nós, que possamos aprender a usar as armas que tu tem colocado em nossas mãos. Simplesmente, Senhor, essas armas tu é que vai conduzir, porque essa luta não é minha, e eu não estou só nessa luta, porque tu está presente comigo. Tu está nos protegendo como pessoa, como cidadão, como igreja, como indivíduo. Continua, Senhor, cuidando de cada um de nós. Continua, Senhor, vencendo essas batalhas. Como nós cantamos, o nosso general é Cristo. Nós somos simplesmente os soldados. O nosso comandante está na frente da batalha, lutando por nós. Pai, fortaleça, Senhor, cada um. Dá maturidade, dá sabedoria, para que possamos continuar enfrentando essas batalhas na força do Espírito Santo de Deus. E é nessa força que nós declaramos que somos mais do que vencedores, porque tu se faz presente. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo cada um que está aqui presente, Pai. Abençoo os que estão assistindo essa live. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer dessas pessoas mais do que vencedoras, porque não há gigante tão grande que não possa ser derrotado por um Deus imensurável como o nosso. Muito obrigado, Pai, pois eu oro em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, igreja? E a última canção vem a concluir, né? E encaixar com a mensagem do pastor. Quando você estiver sozinho, quando você... pom, 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 né? Nós vamos lembrar do nosso querido irmão, saudoso irmão Alaor, né? Que às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Deus está sempre conosco.